Bem, queridos, vocês estão bem habituados a me ver falar, mas nem eu estou habituada a falar sentada. Então, vou tentar. Vamos ver como é que vai ser isso. Aliás, eu não estou acostumada a ficar sentada nunca, né? Ainda as atividades que faço sentada lá na monitoria, eu gosto de mudar de mesa. Não gosto de ficar no mesmo lugar, né? Às vezes eu fico muito tempo na mesma mesa e mudo de cadeira. Não sei por que eu sou assim. Mas acho que isso é o começo da minha história. Por que eu sou assim, né? Ela falou, eu ouvi ela dizer assim, essas mulheres vão dizer como elas chegaram aonde estão. Onde eu estou? A primeira coisa que me veio à cabeça é, meu Deus, onde eu estou? Eu estou aqui, nesse lugar incrível, que hoje está com uma cara de Beyoncé muito louca, esse tapetinho, parece da minha república, essa chita, essas flores. E isso me ajuda muito, vocês foram muito felizes em propor essa roda, que eu gosto tanto, debaixo da nossa árvore tão incrível, e com todos esses detalhes tão ibiucianos para mim. Nem sei se vocês sabem disso, mas isso existe no Ibiúce, depois deve existir em outros lugares, mas a gente fica mais velho e se distancia um pouco dessa beleza, dessa simplicidade, né? Eu sou uma pessoa ainda muito simples, mas todo tempo é cobrado de mim, de alguma forma, onde você chegou, o que você é, né? Quanto que você influencia as pessoas. Então, preciso agradecer. Como chegou esse convite para mim? Para mim é muito complicado estar no centro do lugar, o que eu comando, embora eu esteja muitas vezes nesse centro. Dessa vez é diferente, né? Porque não fui eu que escolhi estar aqui, foi um convite. Então, eu fiquei muito feliz. Eu falei até na minha terapia o quanto que isso era importante para mim. Porque a gente espera afirmação, embora hoje de manhã a gente tenha conversado um pouco sobre isso, né? Do não ficar jogando para o outro a responsabilidade do nosso sucesso, mas isso é um exercício, gente, muito difícil, né? A gente acorda e fica, sim, buscando afirmações. Será que eu estou correto? Será que eu penso certo? Será que eu sou uma pessoa boa? Né? Essas coisas todas. E aí, um dia, eu estava dando aula no SESC de manhã, que é um projeto que eu gosto bastante também, e aí apareceu o Mike lá, que é um menino lindo, que foi aluno daqui, e que é bailarino junto comigo há tantos anos, né? E aí ele apareceu com a Ana, que é uma outra incrível, linda. Cadê a Ana? Fugiu, né? A Ana, o dia que ela chegou lá para fazer aula, eu fiquei assim, que doido. Né? Uma pessoa que chegou e se jogou. Fechou o olho, mandei ela fechar o olho, mandei todo mundo fechar o olho e se jogar. E ela se jogou. E aí terminou a aula, eles vieram e falaram, olha, tem um projeto assim, assado, a gente queria que você abrisse, né, que você falasse. Da hora. É isso que me interessa. Né? Então, o fato de vocês terem me apontado para estar aqui hoje é, sim, tipo uma medalha, sabe? Para uma criança. É esse tipo de coisa que me faz diferença. Muito mais do que todos os outros méritos que eu possa ganhar oficialmente, esse tipo de situação diz para mim que eu escolhi as coisas certas para fazer e que eu faço do jeito certo, sabe? Do meu jeito certo. Então, muito obrigada. Estou muito honrada, muito, muito, porque são vocês, mas porque é o PET da biologia do Ibiúce, né? Tem tudo isso. Então, quando vocês publicaram, tem professor meu que curtiu lá e falou, olha, que gracinha. Né? Então, é muito legal tudo isso. Vocês devem estar achando essa conversa meio embolada, mas a vida é embolada. Então, do que eu vou falar? De mim. E eu sou isso aí, essa mistura toda. Um pouco de gratidão, um pouco de batedeira no coração, e agora, finalmente, vou tentar dar uma organizada nas ideias, tá bom? Eu tenho 43 anos, eu sou nascida no dia 11/11, por isso que eu falo alunos toda hora que o exercício da 11 me dá até uma alegria, eu adoro o número 11, sou super esotérica, acho que isso é muito louco, meus amigos cientistas falam que eu sou doida. O Edmar dá coisa para eu ouvir, tipo, para com isso. Né, ele dá uns podcasts lá, fala, ouve isso, mulher, você vai melhorar. Você vai parar de acreditar nesses absurdos. Pois é, mas é que quando a vida angustia, tem hora que, né, falo, mano, por que eu estou sentindo isso? Aí eu leio lá o horóscopo, a mulher fala, é que o astro não está muito bem. Eu falo, graças a Deus. Então não é comigo, né? Então, assim, são as coisas que a gente busca para viver bem. Né? Eu quero falar de viver bem.
Então, eu tenho 43 anos, sou nascida no dia 11/11 de 1974, somem 7 com 4, você vai ver que vai dar 11 também. E aí, então, essa pessoa esotérica, eu nasci no Rio Grande do Sul, já podem fazer o meu mapa astral. Em Vacaria, uma cidade que se chama Vacaria, me possibilitou vários bullying na escola, claro, quem nasce em Vacaria chama vaca, não. Vacariana, então, foi isso, eu cheguei em São Paulo com 17 dias, desidratada, com 17 dias a minha mãe, meu pai quase me mataram num ônibus de desidratação, então eu cheguei em São Paulo, fiquei um mês internada e pronto, foi assim, cheguei. Então eu já sou forasteira desde que eu nasci, né? Eu nasci forasteira, eu cheguei numa cidade que não era a cidade que eu nasci. E assim foi, eu vivi em Guarulhos por muito tempo, na periferia de Guarulhos, mas a minha mãe era muito louca. Meu pai era mais louco que a minha mãe. Doidão, doidão em todos os sentidos. Sexo, drogas e rock and roll mesmo, muito. E aí a minha mãe era doida por abraçar a causa, né? Então, vir aqui falar de mulheres é muito a minha cara mesmo, porque eu fui criada por um mulherão da porra, imenso. A minha mãe é quem eu via a vida toda pagando conta, né? Meu pai chegava com a pizza. Sabe, assim, 11 horas da noite, no grau, tipo, oh! E ela dava uma carcada nele ainda, né? Onde você arrumou essa pizza? Então, mas ainda assim, era um ambiente muito amável, né? A gente era tudo doido, mas a gente se amava. Mas essa ideia de que é uma mulher que comanda a vida, para mim, é muito natural. E essa mulher doida, quando eu tinha 7 anos, uma vez ela inventou sempre que a gente tinha que estudar em escola particular. Né? Então, sou uma pobre que estudou em escola particular a vida toda, inteira. Mas porque a minha mãe botou isso na cabeça dela, ela achava que era o legado, né? Era o que ela podia nos dar, era escola de qualidade. Aliás, essa expressão escola de qualidade gera outra palestra. Né? O que é uma escola de qualidade? Bem, na época, então, ela sempre deu os pulos dela, ia pedir a bolsa, né? Dava um jeito. E aí, eu acho que eu estava na primeira série, veio a lista de material e ela não tinha dinheiro para comprar. O que ela fez? Ela foi no tipo um atacadão da vida, e aí ela comprou lá, a determinado valor era necessário que você comprasse, mas aí você podia dar um cheque predatado. Isso não é coisa do tempo de vocês, tá? Mas nos anos 80, o cheque predatado era salvação, né? Tipo, você jogava para dali um mês, até lá eu vou ficar rico, certo? Era assim que funcionava o pensamento. Então, a minha mãe foi nesse atacadão, comprou um pacotinho de caderno, um de caneta, um de lápis, um de borracha, um de apontador, um de lápis de cor, o básico, e abriu uma loja na garagem da nossa casa. Então, assim eu vi a minha mãe resolvendo da primeira vez que não tinha grana para comprar material para nós. E aí foi. E aí ela botava a gente para trabalhar, né? Porque ela tinha que se virar com todo mundo. Nós somos 5 filhos. Sou a mais velha. E aí eu ajudava a minha mãe desde muito pequena. Eu lembro, devia ter uns 9 anos, ela saía para ir ao banco e eu ficava cuidando da loja. Essa loja cresceu muito, virou uma loja que tinha linha, sabe, loja de bairro? Linha, agulha, botão. E eu lembro que a minha diversão era separar os botões em cores bonitas, assim, né? O rosa perto do lilás. Aí, não, o vermelho fica melhor aqui. Trocava tudo, jogava tudo de novo, começava. Então, a minha infância ela foi muito feliz, sempre dançando, desde os 3 anos de idade. Eu comecei a fazer dança na educação infantil. E o meu professor ele dançava na abertura do Fantástico. Hoje em dia, eles retomaram, né, a abertura do Fantástico. Vocês não veem em TV, mas, eventualmente, quando vocês virem a abertura do Fantástico, vocês vão ver que tem dança, de novo. Quando eu era criança, os caras saltavam o Canyon. E o meu professor era da abertura do Fantástico. E ele falou para minha mãe, nossa, ela é muito boa. Ainda bem que ele falou isso, porque daí minha tia pagou dança para mim a vida toda. Enfim, sempre nesse grau, né? Sempre num lugar que não era para mim, mas sempre, vá lá, que alguém vai te ajudar. E assim foi. Então, eu cresci nessa escola, né, nessa escola particular. Eu lembro que uma das meninas que estava na minha classe, ela era filha do prefeito, e ela falava, minha casa tem 32 cômodos. Eu lembro dessa frase até hoje. Fico, mano, como assim? Ficava contando na minha casa quantos cômodos tinha. Falava, deve estar inventando, não é possível. Como que uma casa pode ter 32 cômodos? Hoje eu imagino que, sim, devia ser verdade, né? A casa da filha do prefeito tinha 32 cômodos.
e todo mundo tinha nome, sobrenome, mas eu sempre fui meio metidinha, assim, eu me virava muito bem naquele meio, né? Os meus aniversários eram engraçados, porque festinha de aniversário em casa, eu tinha as amigas da escola, que traziam os presentes mais caros do mundo, né? E tinha as amigas do bairro onde eu morava, que era um bairro muito pobre mesmo, e que eu lembro uma vez que uma menininha me deu um anelzinho de bala, sabe? Não sabem também, mas antes vinha anel no chiclete, sabem? Opa, então tá, é que isso durou pelo jeito, né? E aí eu lembro disso, de eu ganhar o anel do chiclete no aniversário, e aquilo, sabe, era tão incrível quanto os brinquedos todos que eu tinha ganhado das minhas amigas ricas. Você fala, mas você está falando disso? Porque isso eu acho que definiu muito o meu jeito de ser hoje, né? Quando eu cheguei na universidade, no IBILSE, passada na engenharia de alimentos, em quarto lugar, primeira opção, chiquérrima lá, pá, tal. Logo eu virei hippie. Logo. Rápido, muito rápido, eu virei hippie, fiz tudo que os hippies fazem, graças a Deus. Foi muito bom. Foi onde eu me achei, né? Porque daí, definitivamente, ali na universidade pública, especialmente naquele tempo que era muito elitista, muito mais que hoje, né? Eu entrei em 1993, então, 25 anos atrás, eu estava entrando no IBILSE, olha que louco, nem parece, né, gente? E aí era isso, ali eu era intelectualmente equilibrado com todo mundo, né, teoricamente, mas tinha de tudo, tinha gente que vinha de todas as partes, né, e aí eu podia ser pobre, mesmo que aquilo não era ruim ali no IBILSE. E aí ser pobre foi bom demais, né? Foi finalmente encontrar comigo mesma. Então eu cheguei aqui, hoje em dia todo mundo me vê andando de carro importado, né? Que também, sei lá, o mineiro que comprou, eu adorei, vou falar a verdade. Mas eu não foi uma ideia minha, sabe? É isso, na real, não tem problema nenhum ter o carro importado, mas eu percebi que nunca eu ia ter essa ideia de mim mesma, sabe assim? Ah, vou lá na Mitsubishi comprar um carro. Não, isso não ia passar pela minha cabeça. O que passou pela minha cabeça quando eu tinha uns 20 anos foi, vou comprar uma moto de R$ 1.000, 10 de 100. Foi o que deu. Né? Então, foi minha primeira aquisição. E aí eu não tinha carta, não tinha nada, mas andava naquela moto, essa cidade inteira. Uma criminosa, né? Uma criminosa. E aí foi isso, gente. Na verdade, as coisas de grana, elas foram acontecendo. Né? Eu entrei em 93 na faculdade, eu fazia engenharia de alimentos, que é, ainda hoje, acredito, o curso mais elitizado do IBILSE. Engenharia é muito cruel para mim, né? Até muita gente que quer fazer engenharia, muitas vezes vem me perguntar, eu falo, meu Deus, tem certeza que você quer ouvir minha opinião? Para mim, aquilo não me serviu. A formação de engenheira foi poderosíssima, eu amo ter sido formada pela engenharia, né? Porque por isso que eu acesso facilmente a matemática, a física, a química, biologia menos, né? Mas a matemática, a química e a física ficaram muito presentes na minha vida. Muito mais a matemática e a física, por incrível que pareça. A química, eu aprendi a gostar porque a vida me trouxe essa oportunidade de emprego. Né? Então, voltando, tudo tem a ver com grana. Parece que não, mas tem. Então, em 93, eu entrei no IBILSE, fazia o curso de engenharia, mas eu lembro que logo de cara eu liguei e falei, mãe do céu, mãe, eu quero ir embora. Mãe, esse lugar é esquisito. Mas não era o lugar IBILSE, né? Era o lugar, aquele curso, aquela cabeça. Eu lembro dos meus professores nos orientando sobre lucro, né? Sobre a forma de ver o outro, os empregados, né? Porque nós seríamos os engenheiros, então como que a gente ia lidar com os empregados? E aí já começava a rolar uns paus fodidos na minha sala. E eu já comecei a me posicionar brigando com a gente toda. Ah, sua louca, né? Maconheira, essas coisas todas. Mas era por aí, gente, vida de estudante mesmo, né? E aí eu fui achando os meus. E os meus estavam na letras, os meus estavam na biologia, como vocês sabem, né? E assim foi. E aí, em 94, um belo dia, tinha lá um cartaz no mural dizendo vagas para dar aula no cursinho. Falei, agora que vai, estou precisando de grana. Ganhava R$ 1 a aula na época, tá? Nem sei se era R$ 1, mas era, né, Chops? R$ 1 que a gente ganhava. Aí eu fui lá e me inscrevi. Falei, eu quero dar aula de matemática. Porque lá tem matemática no IBILSE, né? Então todo mundo queria matemática. Ah, mas pode ser física. Tá. E na pior das hipóteses pode ser química. Adivinha. Foi a pior das hipóteses, né?
Quando eu comecei a dar aula de química, eu não sabia a diferença entre massa atômica e número atômico. Eu lembro que a menina me perguntou, eu falei, posso responder amanhã? Ela, pode, claro. Né? Então, a minha primeira aula, eu já falei, puta, mano, eu não sei nada de química. E aí eu estudei muito, 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 muito sozinha. Muito, muito, muito. Sozinha não, com vocês, como eu faço até hoje. Né? Eu sempre estou aprendendo coisa nova. Foi assim que eu aprendi a dar aula. Os alunos me perguntavam, eu pesquisava. Os alunos me perguntavam, eu pesquisava. Os alunos me perguntavam, eu pesquisava. E aí os alunos foram aumentando em número, e o tempo de permanência com eles também foi aumentando, e foi assim que eu fui, então, me tornando essa pessoa da química, que não é muito química, como vocês param para ver, né? Eu não sou uma química química, eu sou uma química estudante. Eu sou uma estudiosa, eu não fui ao laboratório, eu não vi os sais, eu não sei que cor que é o sal azul, né? Quem que é o sal azul, quem que é o sal verde, quem que é o amarelo, eu não sei nada disso. Na verdade, eu não gostava muito disso. Aliás, eu não gosto de laboratório. Oh, que choque. Pois é, o laboratório tem uma paciência, uma calma. Lembra que eu falei do negócio de ficar sentada? Já está me dando um trem, né? O laboratório tinha que ficar lá esperando o tubo. Gente, aquilo é a morte da bezerra. E aí, então, eu fui falando, meu Deus, o que eu vou fazer nesse lugar? Eu não gosto dessas coisas que eles mandam a gente fazer com as pessoas. Eu não gosto de olhar tubo. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu falei, quer saber? Eu vou me tacar nesse cursinho. E aí foi. Né? Quando eu entrei no cursinho, eu já entrei enchendo o saco dos outros. Ah, esse cartaz tem erro de português na parede. Precisa trocar. Né? Então, eu fui metida desde sempre. E aí as pessoas falavam assim, por que você não coordena exatas? Eu falava, beleza, então. Aí daqui a pouco, por que você não coordena a parte pedagógica? Ah, beleza, então. Por que você não é a coordenadora geral? Ah, legal, então. Então, agora, por que você não vira diretora? Maravilha, então, ótimo. E assim foi sendo. Né? Eu fui catando as coisas para mim e cheguei aqui. Né? Cheguei aqui com números, interações, como disse eu, e principalmente a palavra corpo. Né? Eu falo do corpo nesse momento especial porque eu falei de formação, grana, mas eu sempre vivi essas minhas experiências todas integralmente, né? Sempre com o meu corpão. Né? Então, para mim, isso faz muita diferença. Né? Faz diferença eu entender que isso que está acontecendo agora com o meu corpo, com o meu eu, é o que é real. As outras coisas eu invento. Né? Eu deito lá na minha cama e fico viajando, problema, chorando, sofrendo. Isso, nós todos, né, fazemos isso. Isso tudo a gente inventa. Né? Na real, o real mesmo é aquilo que o meu corpo sente, são as experiências que a gente troca pessoalmente. Eu sou uma pessoa também da internet, né? Sei lá, preciso ser. Desculpa, nossa, se não quiser, é só desligar tudo e parar de ser. Né? Mas me faz muito bem o Facebook, especialmente. Eu estou velha para as outras coisas, não tenho muita paciência para 500 redes sociais, né? Então é uma e olhe lá, daqui a pouco ela vai ficar super obsoleta, eu vou ter que mudar, ter que achar um outro jeito de me comunicar com as pessoas. Mas, enfim, embora haja toda aquela coisa, né? Aquele monte de gente, 5.000 amigos, você fecha um perfil, abre outro, sabe essa coisa? Eu tenho noção que, na real, somos nós que estamos aqui agora, nesse exato momento. Quem eu não posso ver não existe, né? Ainda que seja muito importante para mim. Meu filhinho é muito importante para mim. Ele não está aqui. Nesse momento, ele não existe. Não sei o que ele está fazendo. Né? Não sei nem se ele está vivo. Tomara que esteja, Ninoca. Né? A Nina existe nesse momento para mim. Ela está exatamente ali do lado da árvore poderosa. Então, parece uma fala estranha, mas eu acho que faz muito sentido. E a gente valorizar mais mesmo esse que está mais perto, ainda que os laços sanguíneos e blá, 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 né, não sejam os mais próximos, são vocês que estão aqui agora. Né? O que vai fazer diferença na minha vida hoje é esse encontro, e não as coisas que eu olho, que eu desejaria ter, ou que eu quereria ter. Isso tudo não importa. O que importa é o momento vivido. Enfim, meu querido, eu não sei nem quanto tempo eu já falei. Eu queria me colocar à disposição se vocês tiverem alguma pergunta mais específica, né? Mas queria que vocês entendessem um pouco que isso tudo, embora pareçam escolhas, e são... Olha que louca, a frase já, né, já desconstruiu. Parece que eu escolhi ser essa pessoa que eu sou. E eu acho que eu escolhi, mas eu escolhi sem saber que estava escolhendo. Né? Porque, assim, se eu faço xixi antes de sair, eu escolhi fazer xixi antes de sair, e isso talvez me faça encontrar alguém muito especial na hora que eu sair. Né? Então, eu só escolhi fazer xixi antes de sair, só isso, entende? Só que aí, quando eu saí, menino do céu,
a pessoa estava lá. Então, é nesse sentido que eu digo, eu fiz todas as escolhas, eu faço todo o tempo escolhas, da música que eu quero ouvir, do exercício que eu quero resolver, da pessoa que eu quero conversar mais tempo ou menos tempo, do emprego que eu quero ter. Né? Eu, sério, se esse lugar não existisse, eu acho que eu ia ser, sei lá o que eu ia ser, uma desempregada. Eu não dou conta de trabalhar para as outras pessoas, eu sou uma pessoa muito difícil para trabalhar com outras pessoas. Mas eu não estou me criticando, dizendo isso. Eu acho ótimo ser difícil, sabe? Porque o mundo é muito cruel. E eu não me sujeito. Eu acho muito difícil eu ter que ser julgado o tempo inteiro e os caras quererem me colocar dentro de uma forma de gesso. Deus me livre. Então, eu sou difícil mesmo, sabe? Com muito orgulho. E eu sugiro a vocês que sejam difíceis também, sabe? Não tolerem tanto assim. A gente tem que viver em sociedade, mas a gente não deve se negar. Né? Então, minimamente, isso tudo aqui é o que me possibilita ser quem eu sou. Né? Então, fiz escolhas, como esta de ir lá na prova de seleção de cursinho, porque eu queria fazer matemática. Olha, demorei 20 anos para conseguir o que eu queria, mas agora eu sou professora de matemática também. Né? Eu voltei no IBIUSE depois de uns anos, formada como engenheira. Eu fiz matemática por 3 anos. Eu fiz mestrado em reologia de fluidos, estudei escoamento de líquido dentro de tubo. Adoro física, adoro. E tudo isso é só bom, sabe? É só bom. Todos os nãos que eu ouvi lá, o meu orientador... Vai passar isso na internet depois, né? Mas eu vou falar mesmo assim. O fato do meu orientador ter chegado meia hora atrasado na minha defesa, sabe essas coisas? Tipo, isso não diminui a minha vivência lá, as aulas que eu tive. Então, eu fui bastante humilhada, muitas vezes, por ser do jeito que eu sou. Né? Então, parece que eu sou sempre esse pavão seguro, mas isso não é verdade. Eu já chorei pra caramba, sabe? Eu choro todo dia ainda, mas... eu já fui bastante humilhada por ser do jeito que eu sou. Então, é uma questão de resistência. Eu quero ser assim, eu vou ser assim, eu sou assim. Né? E eu defendo isso com unhas e dentes. Enfim, não escolhi nada, mas escolhi tudo e estou aqui. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, eu vou ser muito feliz em poder responder. Alguém? Sim, não. Como eu conheci o mineiro? Na faculdade, nas festas de terça-feira. Isso é uma coisa que não há mais, né? Mas a gente tinha festa no coreto. Sabe o coreto lindo? Vagnão tocando até 4 horas da manhã. Terça-feira, menina, aquilo que era vida. E aí sobramos nós lá na festa. Eu, ele e o Vagnão. Isso em 1994. Tá? E é a vida. Será que é para sempre? Não sei, não sabemos de nada, só sabemos do dia de agora. Nesse momento, estamos lá, firmes e fortes, lutando. Não é fácil. Relacionamento também é uma outra coisa que é muito romantizada, né? E especialmente nós, figuras públicas, muitas vezes, essa coisa de casal, só nós sabemos. Né? Então, é lindo, mas é tudo isso mesmo que vocês imaginam que seja. Né? Vocês têm seus relacionamentos... tem seus pais, às vezes, ou não, né? Mas vocês observam relacionamentos. Algum que vocês conhecem é perfeito? E o que é um relacionamento perfeito? Né? Também tem essa questão. Então, eu conheci o mineiro na faculdade, nós fomos muito doidos juntos, e a gente veio para cá, para o cursinho alternativo, não só nós dois, nós éramos 12 sócios, né? Porque tem essas coisas da manutenção. Quais foram, né? Porque a gente conheceu lá, podia ter separado. Ali mesmo, mas aí as coisas foram se amarrando de outras formas. Né? A gente veio ser dono do cursinho, nós éramos 12 pessoas. Isso também é uma outra história que... 12 sócios, não foi fácil. 10 homens, 2 mulheres, se é para falar da questão feminina novamente. Né? E aí, logo no primeiro ano, sai essa outra mulher e 3 dos homens. Então, a gente fica em 8, 7 homens e 1 mulher. E aí vai, e essa uma mulher está lá, e hoje nós somos 3 pessoas, o Chops querido, meu sócio, o mineiro, meu sócio, meu marido. Marido não, vamos falar disso também. Eu nunca me casei. Né? O Ícaro fala, mãe, você é a única pessoa da minha classe que não é casada. Eu falo, putz, cara, que mancada, né? Então, nós também não nos casamos, foi uma coisa, era uma república mista,
Eu, uma moça grávida e mais 3 caras. A gente morava junto, chamava Lua Cheia, uma das repúblicas mais famosas do Ibilce na pré-história. E a gente morava lá, e aí a república meio que... Né? Ah, cada um vai para cá, vai para lá. Então, vamos continuar morando nós dois? Ah, vamos. Então, a gente era companheiro de república e a gente seguiu o companheiro de república. Né? E aí, um belo dia, a gente foi vendo que só estava nós mesmo. A gente já ficava desde o primeiro dia. Né? A gente se conheceu, a gente ficou junto no primeiro dia, a gente seguiu nessa. Então, também, outra coisa, você escolheu... Porque, olha, uma mulher como você escolheu casar? Não, não escolhi. Não escolhi, não casei. Né? Não casei, até hoje não casei. E não sei se quero casar. Não sei, já quis. Quando a gente fez 20 anos, eu falava, vamos casar, vamos, vai ser legal, a gente convida todos os alunos. Olha, minhas ideias eram fazer uma festa nesse naipe, né? Mineiro, né? Tá louca. E aí ele me desconvenceu desse assunto. Eu falei, quer saber, melhor, eu sigo descasada. Tá? Mas é tudo, vê que doideira. Né? Eu me tornei tão enraizada por todos os lados, e tudo assim, meio que por acaso. Né? Tudo meio que pelo caminho esquisito. Pelo um caminho alternativo. É isso, a minha vida é muito alternativa, não é propaganda, mas não tem como não fazer essa associação. Né? O lugar que eu trabalho, esse nome, ele é o que eu sou mesmo, uma pessoa alternativa. Obrigada, Ju. Fala, Mike. Queria que você falasse como que foi a maternidade para você. Assim, eu não posso ter Então, que linda essa pergunta, muito legal. Bom, enfim, eu nem pensava em ter filho, né? Aí teve uma vez que veio uma psicóloga aqui, lembra, Chops? Aquela doida. Aí eles fizeram, tipo, uma vivência com a gente e tal, né? E nessa vivência escapou, dentre os nossos colegas, era um exercício de dupla, olha que maluquice. A Mineiro falou assim, no meio da fala lá, né? Que ele gostaria de ter filho. Eu pensei, nossa, que legal, né? A gente era muito jovem, gente. Isso, sei lá quantos anos eu tinha, mas a gente era bem jovenzinho, né? Aí, nossa, que legal. Bom, que legal, né? Ficou aquilo na minha cabeça. Aí, um belo dia, isso era no ano de 1999, o cursinho abriu em 98, tá? Que foi quando eu me formei, o cursinho abriu. No ano seguinte, eu engravidei. Do nada. Nossa, que legal! Aí a gente foi no chalé, encheu a cara, lembra? Comemoramos. Era desse grau o negócio. Ficamos felizes, tal, né? Contamos para todo mundo. Muito mirim, gente. Muito, muito coitado. Muito criancinha os dois. E aí eu perdi esse bebê. Que acho legal também falar, né? Porque também, na época, eu pensava que era o fim da minha vida maternal, né? Porque não se fala dessas coisas. Não é correto falar dessas coisas que dão errado, né? E aí eu perdi um bebê e, como não tinha conhecimento nenhum de causa, achava que eu era, sei lá, estragada, essas coisas, né, que a gente pensa. E o médico falou, não, mulher, é muito normal, não sei o quê, não, espera não sei quantos meses, tal, vai dar tudo certo. Embora para casa chorando. Aí eu lembro que a gente comprou uns móveis para ficar feliz, sabe? Jovens. Aí deu um mês, era para esperar 6 meses, que ia dar tudo certo, né? Mas aí deu um mês, eu estava grávida de novo da Nina. Aí deu tudo certo, né? Sabe quem foi comigo pegar o meu teste de gravidez da Nina? O Mena. O Mena é meu amigo desde aquele tempo. A gente foi juntos lá no Tajara pegar o exame e tal. Lembro disso perfeitamente. E aí foi uma gravidez difícil no começo, porque eu sempre dancei. E aí, quando eu perdi o nenê, ficou essa história. Será que é mesmo? De ponta cabeça? E imaginem o que eu ouvi, né, por eu ter perdido o bebê. E, na real, não tinha corpo lúteo, lá. Foi um problema de má formação. Só que aquilo ficou impregnado na sociedade e em mim, né? Então, eu andava devagar, de medo de perder essa Nina aí. Nos 3 primeiros meses, e aí também, não conta para ninguém, aquelas coisas todas, né? Então, foram 3 meses bem fodidos, pesados. Eu engordei 22 quilos na gravidez. Eu comia pamonha. Eu só comia, não me mexia. Né? Mas trabalhando, dançando, não me mexia para o meu grau, né? Mas eu trabalhava, dançava, tudo normal. E aí, a Nina nasceu, e uma coisa que foi muito difícil para mim na gravidez era estar sem os meus vícios. Sinceramente, foi difícil, né? Eu fumo até hoje, então deixar de fumar, a própria roda social, como a gente ainda era muito jovem também, vivia saindo para beber, então assim, e agora, o que eu vou fazer?
saía para comer pamonha. Por isso que eu engordei tanto, né? Porque eu troquei tudo que eu fazia por esperar um bebê. E o Mineiro fazia mestrado em Uberlândia na época também. Então, eu ficava muito sozinha, muito carente. Eu era uma pessoa muito carente. Então, foi muito lindo e muito difícil, né? Não é só lindo, é lindo e difícil. Mas vale a pena demais quando o nenenzinho, né? Eu adorava assistir minha barriga. Sabe assim, tipo, em vez de ver TV, eu ficava assistindo a minha barriga, assim, ó, horas e horas, tremelique, botava as coisas, botava um chinelo em cima, o chinelo cair, sabe? Então, foi isso, foi uma gravidez muito normal em todos os quesitos, de dores, de inseguranças, de medos. Eu sempre quis ter partos normais. A minha mãe teve 5 partos normais, sem participar de roda, de doula, de porra nenhuma, é porque ela teve, porque era fácil, né? Então, eu achava assim, se a minha mãe teve 5 partos normais e nunca se falou de medo, dor na minha casa, né? Então, eu não tinha medo de nada, achava que tinha que ser normal. E aí, eu não tive partos normais porque não tive nem 1 milímetro de dilatação. Hoje, mais conectada com o mundo, né? Eu sei que talvez pudesse ter esperado mais, mas não esperei, tive medo. Então, o Ícaro também, depois de 6 anos, quando engravidei dele, eu tentei também, né? Mudei de médica, porque essa primeira, eu falei, essa me enganou, vou para outra, né? Senhora faz normal? Faço normal. Fui, tal. Ai, Deinha, ela me chamava de Deinha, fofa, beleza, foi. No último dia, ela chegou, Deinha, esse bebê vai começar a sofrer. Então vamos fazer o parto de novo. Então, tem um monte de coisas assim, nessa questão da maternidade mesmo, de ter vivido plenamente, como a gente vê na internet hoje, filho, tendo em casa, isso é meu sonho, mas fica para a próxima encarnação. Nessa não deu, então foi tudo bem careta, mas muito prazeroso, né? Eu amamentei meus filhos, amei amamentar, porém, logo que dava, a Nina tinha um quartinho. Ela falou esses dias para mim, pode contar, né? Ela falou assim, mãe, acho que podia recuperar a ideia do meu quartinho, né? Que ela está estudando aqui, ela adoraria ter um quarto agora, para de vez em quando, no meio dos estudos, ela fugir e ir lá dormir um pouquinho. Falei, nega, você cresceu, agora não dá mais. Mas quando ela era um bebê, lá em cima tinha um quarto que tinha tudo, né? Banheira. Então, a moça que cuidava dela vinha aqui, eu dava aula, subia lá, amamentava, as reuniões aconteciam meio que por ali, as meninas do cursinho levavam ela para passear, aquela coisa toda, né? Então, meus filhos foram muito criados por aqui, e por conta disso, eu não parei, né? Eu não me lembro de ter tido licença maternidade, nenhuma das 2 vezes. Acho que fiquei no máximo uns 2, 3 meses sem dar aula, né, Chopp? Sei lá, um pouquinho de tempo cada um. Mas vivi muito bem. Vivo até hoje, sabe? Porque dá uma sensação de que maternidade é só aquela fase que o bebê está na barriga da gente ou mamando. E não é, né? Maternidade é buscar na madrugada, na balada, né? Maternidade é aguentar a festa do pijama com 13 moleques dormindo na tua casa. Então, isso aí é maternidade. Eu vivo ela muito bem. Eu adoro ser mãe. Eu adoro mesmo ser mãe, mesmo, amo. E porque também não sou uma mãe tradicional, eu sou eu. Né? E eu acho que meus filhos gostam de ser meus filhos também, eu sinto isso bastante, que eles têm bastante orgulho. Não da mãe, Capelli, famosa, blá, essa bosta aí toda, sabe? Eles têm orgulho da mãe deles, do jeito que a gente se... Acho que sim, né, nega? A gente se conecta muito bem, a gente conversa muito, eu adoro as conversas deles, acho eles super inteligentes, me faz bem conversar com eles, sabe? Assim, são conversas que eu escolho ter no dia. Adoro ir buscar e ouvir as conversas no carro, muito gostoso. Né? Então, é isso, maternidade para mim é... sério, de boa, feliz mesmo. Sabe uma coisa que você faz feliz? Ser mãe. Deu minha hora, né? Finalizemos? Muito obrigada, valeu, foi um prazer. Espero não ter entediado a vidinha de vocês. E é só isso, gente, não tem nada de especial nessa história. A não ser o fato dela ser a minha história. Né? Então, acho que cada um poderia fazer da sua história tão especial quanto esta. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu, queridos. Lindos.